Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live desta maratona de lives da pandemia e eu vou ter o prazer, a honra, o privilégio de entrevistar uma das mais brilhantes juristas baianas. É uma mulher encantadora, multifuncional, porque ela é professora de direito civil e bioética, ela também atua no campo da psicanálise, né? É juíza federal aposentada e é hoje a minha vice-presidente, né, na Academia de Letras Jurídicas da Bahia. E ela já está aqui, eu já vou fixar aqui o comentário que diz o tema e vou puxá-la para conversar. A gente vai, princípio da beneficência e o direito de ir e vir. Estou escrevendo aqui. Já fixei o comentário. E agora, cadê ela? Eu havia dizendo aqui, olha. Eu já vou transmitir. Já sei, já tô puxando. Ela vai entrar aqui agora, aguardando. Estamos aí. Professora Mônica, agora é só a senhora me aceitar aí. Eu já pedi aí, já puxei. Nós vamos ter a nossa primeira live de bioética. Nós já tivemos de direito médico, né, com o Alessandro Chibol. Sobre bioética vai ser a primeira. Professora Mônica, eu já botei aguardando. Já vou falar dela aqui, que enquanto ela aperta o botãozinho aí, que eu já chamei, ela só precisa aceitar o meu chamamento. Eu já apertei. E está conectando. Significa que já aceitou. Então, daqui a pouco ela aparece. Com vocês, senhoras e senhores, Mônica Neves Aguiar, né? Vice-presidente da Academia de Letras do campo de direito civil e direito e de bioética, né? Atua na psicanálise, né? Faz análise. E, nesse ponto, também líder de grupo de pesquisa. Cadê, professora? Chamei aqui, apareceu, conectou. Será que apertou o botãozinho errado? Estou esperando ela aqui. Olha ela aqui, muito bem. Eu acho que foi a internet. Até eu já estava aqui, meu Deus do céu, 3 minutos e eu não consigo entrar. Relaxe, fique tranquilo. E esses períodos assim de transmissão ao vivo, a gente está nesse período da internet, então às vezes o telefone toca, a luz acaba. Ontem eu fiz uma live que era, na verdade, pelo meu YouTube, com 4 pessoas, e um deles estava lá em Itabuna, e de repente faltou luz no bairro, aí ele caiu, aí tem que saber, começa, termina, então isso acontece. Mas deixa eu seguir aqui a netiqueta das lives. Eu aprendi que na netiqueta das lives, quando a gente começa uma live, um anfitrião tem que ficar falando pra caramba, porque aí o pessoal percebe que a gente já está ao vivo, e aí é o tempo do pessoal entrar e poder participar. E eu estava dizendo aqui para todo mundo que estava nos ouvindo, enquanto isso, você acerta um pouquinho a câmera, porque está aparecendo só a parte assim da sua... Aí, oi, já está melhorando. Aí, ótimo, aí melhorou muito, né? Mas dizer aqui da minha profunda admiração pela minha interlocutora nessa live aqui, minha live número 166, mais ou menos, desde que eu entrei na pandemia, né? Essa coisa de ficar no isolamento presencial, a gente vai compensando não servir a comunidade através das lives, né? Que aí, nessa minha tendência de polímata, de falar em direito civil, em direito de trabalho, em processo de trabalho, processo civil, em tantos campos, eu digo assim, olha, vamos bater um papo. E aí eu estou dizendo aqui da minha profunda admiração pela minha interlocutora dessa noite. Uma professora sensacional, juíza federal aposentada, vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas, pesquisadora, também hoje atua na psicanálise e é realmente uma grande figura. E aí, mestre, doutora, tudo que é possível imaginar de título acadêmico. Então, poderosíssima vitaminada fashion. Senhoras e senhores, já falei demais com vocês, professora Mônica Neves Aguiar. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda ao meu Instagram.
Oh, que bonitinho você falar tanta coisa assim. Boa noite, Rodolfo, boa noite, gente. E engraçado, viu, Rodolfo? Olha só que sincronicidade. Que eu estava tentando entrar no seu Instagram ao vivo, e essa questão da internet, como você disse, ela realmente às vezes falha. A gente está aqui no maior papo e, puf, acaba. E aí eu estava lendo o seu perfil lá, e era tanta coisa. Eu disse assim, meu Deus do céu. O cara é multifacetado. Aí você me fala que você já fez 160 aí? 6. Com você, você é a minha 160ª live. Meu Deus do céu, nesse tempo de pandemia, significa quase que, sei lá, 2 lives por dia, uma coisa assim. Não, Aí eu fico pensando... Eu estou reduzindo para 2 lives. Amanhã eu consegui ficar com uma só por dia, mas eu cheguei a fazer 6 lives num dia. Né? Qual é o motor? O motor é a frase de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. E aí eu digo, na minha ideia de querer aproveitar ao máximo cada momento de respirar, eu quero bater papo, integrar, conhecer, aprender. Então, para mim, vai ser muito bom. E o cafezinho também. O café também não é um motor, mas é um combustível. Ok, porque eu realmente fiquei super curiosa de saber como é que você dá conta de tanta coisa. E mais ainda, né? Qual é o tempo que você tem para poder relaxar, introjetar, introspectivo, aquela coisa assim. Bem, de vez em quando surge uma oportunidade entre uma maratona de Netflix e outra, eu aprendo a relaxar, sim. E olha, nessa pandemia, nosso amigo Fred Dias ficou me fazendo gozação. Fiz uma live com ele logo no começo, que eu tinha dito que eu sou assumidamente um nerd, mas havia algumas séries que eu não tinha visto. E uma delas era Game of Thrones. Aí o que eu fiz? Eu vi todo. Vi as 8 temporadas, encerrei Game of Thrones, já comecei agora House of Cards, que eu já tinha visto só episódios, mas aí eu estou vindo na sequência. Aí, claro que todas as pérolas nerd eu tenho assistido, então na HBO já vi Patrulha do Destino e Batwoman, continuou, porque é um episódio por semana, mas vi Monstro do Pântano inteiro, e eu vou maratonando. A madrugada é maratonar. Então vou te indicar uma. Diga. Peaky Blinders, que é que eu estou assistindo agora. Sim, essa já está na lista, porque os meus alunos, inclusive, porque eles viram a foto daquela palestra cantada que eu faço, eu começo todo composto de terno, de chapéu, sobretudo. Eles dizem, você está a cara de Peaky Blinders. Aí eu fui olhar, já coloquei na lista, está na lista. Eu vou vencer. Eu tenho 2 que eu tenho que vencer antes de acabar a pandemia, né? Porque para ver toda, para justificar a minha fama nerd. Que é House of Cards, esse eu vou encerrar, porque eu já tinha visto algum. E Better Call Saul, né? Que é um de Breaking Bad, que eu também já vi todo. Então, vamos ver. Mas, minha amada confreira, colega, vice-presidente e poderosa vitaminada, estamos aqui para bater um papo sobre o princípio da beneficência e o direito de ir e vir. Esse é o corte epistemológico da nossa live. E aí, como é que a gente vai trabalhar essa ideia numa perspectiva de bioética? A palavra é sua, Bela. E também um corte na conversa sobre Netflix e sobre séries, né? Porque senão a gente ficava aqui a live toda falando sobre isso. Sim. Mas a live que eu fiz com o Fred disse, olha, Pamplona, na boa, a gente fala tanto de direito com outras pessoas. Será que a gente vai conversar? Vamos falar sobre séries A gente fez uma live sobre séries imperdíveis. Né? A próxima acho que vai ser uma live sobre filmes imperdíveis. A gente está inventando alguma coisa assim. Isso é muito bom, até para relaxar. Exatamente. Mas vamos então na parte jurídica. Vamos lá. Eu até postei nos meus stories dizendo assim, para quem não conhece o outro lado da psicóloga, que muita gente só me conhece hoje como psicóloga, ninguém lembra mais que eu fui juíza. Mas enfim, tá aí, né? Eu quis fazer isso com base em um dos princípios da bioética, o princípio da beneficência, porque acho que esse é um princípio assim mais conhecido, é um princípio que todo mundo entende quando a gente fala. Quem está nos ouvindo, seja da área jurídica, mesmo quem não é da área jurídica, e para as pessoas que me seguem como psicóloga, iriam facilmente entender e não ficar tão pesado para esse lado do direito, né?
Porque quando a gente fala assim, beneficência, me vem logo à cabeça, e acho que vem na cabeça de muita gente, que é fazer o bem. Isso. É a coisa mais, vamos dizer assim, mais fácil de definir. Ponto. Exato. Né? A gente pensa, até mesmo numa outra acepção que a palavra tem, é quando a gente, vamos lá na beneficência portuguesa, então a gente pensa num espaço para fazer bem, não é mesmo? Muito bem, por quê? Porque tudo é símbolo, beneficência é símbolo, a minha beneficência é o princípio da bioética, a sua você já foi chamar para beneficência lugar. Isso é muito interessante, né? Mas a gente vai falar dessa beneficência que é fazer o bem. E nós sabemos que quando os médicos se formam, eles vão e fazem um juramento. Todos nós, como quando colamos grau, fazemos juramento, né? Então, assim, vocês médicos que estão nos assistindo agora fazem aquele juramento que a gente chama de juramento de Hipócrates, que diz exatamente isso, que é você procurar fazer o bem e se comprometer a nunca fazer o mal ao seu paciente. Exato. E aí eu comecei a estudar essa questão dessa lei, né, agora, né, essa lei que é uma lei recente, a lei de 6 de fevereiro. 13979. E aí eu comecei a estudar porque, discutindo com os colegas, e um colega em especial que é da área do direito constitucional, ele começou a falar, bom, mas essa lei é inconstitucional, porque essa lei está proibindo o direito de vida das pessoas, essa lei não poderia trazer tantas restrições aos direitos individuais, esta lei, tal, e colocou os argumentos dele, e aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto sobre essa ótica. Aí eu percebi que não dava para eu defender a lei, digamos assim, eu vou usar a palavra defender no sentido de sustentar a constitucionalidade dela, se eu estivesse falando só sobre a ótica da bioética. Porque o pessoal da bioética tem um grupo que você deve conhecer, já deve ter ouvido falar, o Grupo Vida, que é um grupo que está no CNPq há 18 anos. E esse grupo é um grupo que se reúne a cada 15 dias, e agora na pandemia toda semana. E a gente está estudando, produzindo vários artigos, né, para publicar em relação à Covid. E para nós da bioética, era muito fácil entender que a lei era constitucional. Então eu me deparei como se fosse, Rodolfo, sabe o que é que eu penso? Assim, um puxão para o mundo do direito. Me puxaram para o mundo do direito para eu olhar essa coisa da constitucionalidade. E foi assim que eu comecei a ter a vontade e o desejo de falar mais sobre a lei pelos princípios da bioética, né? E aí eu trouxe o princípio da beneficência. E eu me recordo que quando eu comentei sobre isso com esse nosso colega, ele disse assim, e que princípio é esse? Eu não conhecia, não trabalhava em bioética, quer dizer... E que participar de bancas de TCC ou de mestrado, ou de doutorado, eu já estou tão acostumado a falar beneficência, não maleficência, eu estou autonomia e justiça. Exato, Então, e aí ele me perguntou isso e ainda fez mais uma pergunta. É princípio da fraternidade? Porque tem agora, né, uma turma trabalhando com a fraternidade. Outro dia, como é o nome dele, meu Deus? Aquele que é ministro do do STJ, da vara, de uma Câmara Criminal, e que é do Maranhão, Reinaldo Soares. Reinaldo foi meu colega da Justiça, nós fizemos concursos juntos, né? Então, assim, eu conheço ele há muitos anos, ele me mandou 2 livros dele, exatamente tratando do direito da fraternidade. Então, assim, vamos lá. Beneficência é fazer o bem. A beneficência, enquanto princípio, surge no início da década de 70. E surge nos Estados Unidos com uma teoria que é uma das teorias da bioética, porque muita gente também acha que os princípios da bioética são somente esses 4, e não são, tem muitos outros, né? A gente já conta na Convenção de Bioética 16 princípios, mas, enfim, quando ele começa é exatamente pensando em fazer o bem. Mas Beauchamp e Childress, que são os 2 precursores da teoria principiológica da bioética, eles colocam, em princípio, 3 princípios somente. Bioética, autonomia, beneficência e justiça. Quando eles vão para a prática, quando eles vão falar de exemplos, quando eles vão realmente colocar
tirar do papel, mas colocar na vida esses princípios, eles aí dão um clique. E eles percebem que não basta só você fazer o bem. É não fazer o mal. Você precisa não fazer o mal. E aí eles criam o quinto princípio. E eles só, ou o quarto princípio, eles só fazem isso na quinta edição do livro deles. E por que a gente faz, então, aqui hoje, nessa live, dar um relevo maior à bioética na vertente do princípio da beneficência? Exatamente para contrapor essas pessoas que consideram que a lei é inconstitucional, porque fere o direito de ir e vir. E aí isso assim, mas Mônica, onde é que você vai achar isso, né? Como é que você vai poder sustentar? Daí vai dizer que é na dignidade humana, outros vão dizer que é naquele parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que cabe todos os princípios e tal. Eu fiquei olhando isso e fui tendo uma hipótese, né? E nessa hipótese eu gerei uma necessidade, vamos dizer assim, uma base, que não é só da dignidade humana, mas é muito mais profundo do que isso, que é a da compaixão, que é o da solidariedade, que é da alteridade. E eu acho muito profundo, porque parece que nós não aprendemos, porque eu sempre digo para os meus alunos, olha, nós só seremos humanos quando nós nos guiarmos pela alteridade. Aprender a sentir a dor do outro. Por enquanto, nós fingimos que somos humanos, mas a humanidade em si, só com alteridade. E a gente vê o quanto isso é difícil, né? Não só no nosso individualmente, mas no self cultural também. Tem sido muito difícil. Nesses últimos tempos, a gente tem visto muito isso. Eu me lembro muito de minha avó. Eu não sei qual é o mito familiar que você tem, qual é o dito que você lembra da sua família, mas eu me lembro muito de minha avó dizendo assim, gente não é gente. Exatamente. Gente só passa a ser gente quando pode atuar com alteridade. Talvez isso tenha me levado para fazer esse trabalho de alteridade e abrir uma linha de pesquisa sobre alteridade, enfim. É o mito familiar. E aí a nossa lei, né, que a gente está olhando hoje, traz lá um artigo 1º, parágrafo 1º, o seguinte: as medidas estabelecidas nesta lei objetivam a proteção da coletividade. Então, ela já traz esse fundamento, eu diria que a beneficência já vai aí nesse parágrafo 1º, porque ele já traz como fundamento, olha, não tem autonomia, essa história de autonomia individual. Isso não pode prevalecer no mundo em que a gente quer que gente seja gente. Exato. Autonomia individual não pode prevalecer no mundo em que a gente quer que o humano seja humano. Autonomia só pode prevalecer nesse sentido se ela vier com um adjetivo, colar na autonomia o adjetivo responsável. Então, eu tô publicando um artigo exatamente sobre isso, autonomia responsável. Porque tudo que você faz, eu não sei se você foi, Rodolfo, acho que você não foi aluno de Machado Neto. Não. Não, né? Eu fui aluno e colega. Não, eu fui. Não, mas por que você agora... Marília é de Antônio Carlos, já era. Mas você agora tá tão novinho depois que tirou a barba, né? Deve ser porque ganhei peso na pandemia e aí tô mais não. Deve ser. Você tá mais jovem. Fofinho, sou mais você tá mais jovem sem barba. Mas, enfim, o que a gente vê? Machado Neto te dizia uma coisa que era fundamental, que o direito era exatamente essa interseção de um com o outro, né? A gente só pode pensar no direito quando o ato vai interferir na vida do outro. Hoje, quando a gente dá aula de direito civil, a gente fica matutando um exemplo de um ato que não interfira na vida do outro, porque praticamente tudo que a gente faz interfere. E essa pandemia está dizendo assim, olha, nós temos um self planetário. Uma coisa, um carinha comeu lá uma sopa de morcego na China, o mundo todo foi reunido nessa complexidade, como uma teia mesmo, né? Então a gente não pensa mais, e não pode pensar mais, sob pena de não virarmos gente, numa autonomia individual.
A gente tem que pensar na coletividade, nessa autonomia responsável. Sim. Você se recorda quando o paciente zero de Brasília? Sim, isso mesmo. Que a mulher ficou internada e ele ficava indo com ela, ficava no hospital, indo e voltando, indo e voltando. Você já imaginou se a gente não tivesse essa lei? Não. Porque uma das medidas restritivas da lei é obrigar a que o sujeito faça o exame. Exato. E ele teve que fazer o exame. E quando o exame deu positivo, ele teve que ficar em casa. E aí todas as pessoas que tiveram contato com ele, sabidas, fizeram o teste. Mas tinha muita gente que teve contato com ele e não sabia. Não sabia. Ninguém sabe que ele entrou. Então você veja que a gente não pode pensar mais nessa autonomia dessa forma. Tem que pensar na autonomia que se sustente na coletividade. Eu digo assim aos meus alunos, olha, eu vou abrir a cabeça de vocês e vou grampear dentro, autonomia responsável. Porque, na verdade, é isso, né? É a gente pensar que a gente não está mais sozinho. E na pandemia, não deu. A gente não está sozinho mesmo. E aí, voltando para a beneficência, né? A gente pensa assim, bom, então, a gente precisa fazer o bem. Sim. Mas o que acontece? Não são os médicos que são sempre chamados a fazer o bem, inclusive Beauchamp e Childress, quando eles vão falar sobre autonomia ou sobre a beneficência, digo eu, eles classificam em beneficência geral e beneficência específica, né? A beneficência geral é aquela que você tem uma obrigação moral de ser uma boa pessoa. E a beneficência específica é essa que a gente exige do médico, ou aquela que a gente espera que os pais tenham com os filhos, né? Uma coisa assim, mais cuidadosa, vamos dizer por quê? Com a relação mais próxima. É uma relação de cuidado que realmente demonstra essa necessidade da proximidade. E aí a gente podia exigir do médico que ele agisse com beneficência. Mas olha o que essa pandemia fez, olha quanta coisa mudou. Eu tenho um outro artigo, que esse já foi publicado, que é a disruptura que a pandemia causa. Porque a gente só pensa em disruptura assim. Acabou videogame, não. Aquela loja que a gente alugava aquelas fitas. Locadora de vídeo. Locadora de vídeo. Acabou. Netflix acabou com locadora de vídeo. Uber acabou com locadora de vídeo. Uber acabou com os Isso. Então, mas são rupturas, são disrupturas específicas, localizadas. Essa da pandemia, que a gente ainda não sabe, porque nós estamos vivendo, né? Daqui até acabar, quando acabar, a gente não sabe o que é que vai ser. Mas essa é muito mais profunda, que essa ela se espraia por todas as áreas. A gente mudou a relação dentro de casa, porque os maridos e as mulheres estão tendo que estar juntos. Quem tem seus amantes não estão podendo sair para poder ter as relações extraconjugais. Tem que ficar convivendo com os filhos o tempo inteiro. A gente mudou a relação com os crushes, as pessoas que a gente queria ter, porque a gente não pode mais ter convivência com outras pessoas que estão fora, né? A gente mudou a relação com o trabalho, que agora a gente trabalha em sistema de home office. A gente mudou as relações com o estudo, porque agora a gente dá aula também virtualmente. A gente mudou a relação com o mundo. Tudo mudou. Então, a disruptura é muito mais geral. E nós temos que ver... Eu tenho usado em algumas lives justamente essa informação de que as pessoas ficam ansiosas para quando voltaremos ao normal. Eu disse, desista, o normal é o passado. A gente não vai voltar ao normal, nós vamos construir um novo normal que a gente não sabe como é, e é como na poesia, né? A gente vai construir um normal por um caminho que a gente não sabe qual é, porque ele não existe. O caminho se faz caminhando e a gente vai descobrir esse novo normal. E é justamente essa ideia de disruptura nos momentos de... não é um exagero falar de um momento paradigmático, porque é um novo modelo, um novo exemplo que a gente vai construir e a gente não sabe aonde vai chegar. Ótimo você dizer isso, né? Porque exatamente, não tem outro... O normal não vai voltar. A vida, como a gente imaginava, não vai voltar. Mas tem muita gente que nega isso. Tem pessoas que acreditam piamente que vai voltar. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Vou fazer o quê?
Tem gente que acredita que não vai se contaminar mesmo estando na rua. Outro dia eu brinquei com uma amiga minha que ela disse assim, mas eu não saí para lugar nenhum, eu só fui para o mercado. Eu disse, minha gente... E o mercado não é no lugar? O Coronga, que eu chamo de Coronga, o Coronga avisou que não entra em mercado para você. Deve ser. O Coronga avisou que não entra em farmácia. Como é? Tem lá uma placa. Aqui, Coronga não entra. Deve ser assim. Ele acha que o Coronga deve ser uma dupla. Então, como no mercado só pode entrar individualmente, aí ele não entra, deve ser. Tem que fazer piada, né? É incrível, né? Porque as pessoas vão negando. Mas por que elas negam? Porque não querem entrar naquele estado de sofrimento. Porque, de qualquer sorte, tem uma parcela de sofrimento e tem o luto. Que a gente vai viver esse luto ainda durante muito tempo. O luto de ir para o teatro, o luto de ir para shows, o luto de ir para raves, o luto de ir para o cinema. Para mim, assim, é uma morte em vida não ir para o cinema. Porque eu ia para o cinema toda semana, né? Mas, enfim, é assim que é. Mas... Isso sem falar do luto propriamente dito das pessoas próximas a gente. Hoje, todos nós conhecemos alguém das nossas relações que está testando positivo, né? Exatamente. Então, a gente tem um luto material e tem um luto simbólico, né? Mortes reais e mortes fictícias, né? Dessas coisas que a gente não viveu. E na beneficência, nós, como pacientes, exigíamos do médico que ele fizesse o bem. Aí veja a ruptura que a pandemia faz. São os médicos que pedem para que as pessoas que elas não saiam de casa. São os médicos que dizem para as pessoas, pelo amor de Deus, olha aqui o quanto a gente está se doando, o quanto a gente está trabalhando, o quanto nós estamos sofrendo, o quanto nós estamos se doando. Então, nós devemos aos médicos, nós saímos da posição, outra disruptura, nós saímos da posição de credores deles e passamos à posição de devedores. Isso é muito interessante. Eu preciso ficar em casa para me proteger, mas eu preciso ficar em casa também para proteger o outro. Mas mais ainda, esse outro, quando é um médico, entra a beneficência específica para o caso deles. Eu preciso ficar em casa para me proteger. Eu preciso ficar em casa por uma beneficência geral, para proteger todo mundo. E por uma beneficência específica, eu inverti. Eu fico em casa para proteger o médico. Eu acho isso fantástico. Essa pandemia tem me dado, assim, vários insights. Praticamente eu não durmo. Não sei como é que você está, mas praticamente eu não durmo. Eu já dormia pouco antes da pandemia, agora cada vez menos. É uma perturbação de sono. Então, sim, eu fico, sabe, o tempo inteiro, o tempo todo, matutando e percebendo e tal. Mas, embora eu tenha medo do Coronga, eu tenho uma visão de que ele vai trazer uma grande mudança. E eu sou meio poliana. Eu tive outro dia uma discussão numa live com o Medrado, a gente faz lives aos domingos, fazer a propaganda aqui. Aos domingos, às 19 horas, sobre tema de família e de casal, né? Aí a psicóloga que fala lá. Então, eu tive uma live com ele e ele dizendo, vai voltar tudo, é normal, as pessoas vão ficar na bagaceira, vão se beijar, vai ter carnaval, vai todo mundo... Eu, não, Medrado, as pessoas vão ficar melhor. As pessoas vão ficar melhores, elas vão melhorar, não é possível. Então, eu tenho essa visão, né? Que essa pandemia nos traz para esse lugar de permitir uma abertura para a gente entender. Olha, não é só autonomia, não. Vamos mudar. Não é uma autonomia individual, não é autonomia pessoal, é autonomia responsável. Pelo menos isso eu quero fazer daqui até o final da pandemia, que todo mundo anote. Autonomia responsável. Mas, enfim, não sei se tem perguntas aí ou se você quer fazer alguma pergunta. Não, na verdade, para mim é interessante compreender essa ideia da beneficência. Eu queria até que você me ensinasse um pouco mais, né? Como é essa construção, essa sistematização teórica posterior lá da quinta edição, de separar a ideia de beneficência da não maleficência, né? Porque talvez a gente possa também fundamentar a ideia do direito
de ir e vir ou das restrições de jeito de vir, também nesse campo de uma não maleficência, seguindo a recomendação médica. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Inclusive, assim, vamos lá. É muito fácil a gente separar, teoricamente, dizendo que beneficência é fazer o bem e não maleficência é não fazer o mal. Mas vamos colocar algo que seja uma ação em que você coloque as duas coisas numa balança. Fazer o bem e não fazer o mal. O que é que você vai escolher? Né? O que a medicina escolhe quando ela só pesa e o direito ele está numa posição de assumir a linguagem da medicina, e isso ela faz nessa lei de forma muito clara, tem termos que são termos realmente médicos, é que eu preciso dar ensejo à teoria, ao princípio da não maleficência. É mais importante eu não fazer o mal. Que para a gente do direito, quando eu vou dar aula para o pessoal de graduação, eu digo assim, gente, pense aí em direito ambiental, na teoria dos riscos. Eu vou evitar fazer alguma coisa pelo risco que possa acontecer uma catástrofe. Então é a mesma coisa, eu evito. Então agora, a aplicação off-label de medicamentos, o mais conhecido é essa hidrocloroquina, todo mundo falou, né? Então essa cloroquina que todo mundo falou e que hoje as pesquisas já mostram que, diferentemente do que pensava, eu consegui assistir um pedacinho da live do médico que é do responsável médico do Hospital Aliança, não sei se você conhece, Raimundo Paraná, que ele estava ele estava falando exatamente disso. Na China foram feitas, não foi uma pesquisa, mas foi feita uma constatação de que tinha pacientes que melhoravam com a cloroquina. Então o mundo ficou muito feliz com isso. Oba! Podemos ter achado um remédio, que é um remédio que já está no mercado e que acaba com essa pandemia. Ou seja, era tudo que todo mundo queria. Não eram só os chineses, o mundo todo queria. Só que aí, o que aconteceu? As pesquisas, porque nós vivemos assim, né? Foi China, Europa, Estados Unidos e agora América Latina. Então, as pesquisas começaram, né? China, Europa, Estados Unidos e agora América Latina. E na Europa e nos Estados Unidos se verificou que não somente ela não curava, como ela tinha muitos malefícios. Muitos malefícios. Levava muita gente à morte. O que é que então eles resolveram, e até a Organização Mundial de Saúde também já tomou essa decisão, resolveu o quê? Não podemos ministrar cloroquina. Então, parte para o princípio da não maleficência, sendo mais forte do que o princípio da beneficência. Eu não me lembro se você se recorda de um paciente, foi nos Estados Unidos isso, que ele teve uma doença que era uma doença imunológica muito séria. Ele não conseguia fazer nenhum... O sistema dele imunológico era zerado. Então, qualquer coisa, ele não podia sair na rua, ele não podia respirar o ar que nós respiramos, porque ele ficava doente. Então, ele teve que viver em uma bolha. Isso foi um fato real. Aí, o Instituto Louis Pasteur, na França, desenvolveu uma vacina para essa doença, cujo nome eu não me lembro agora, mas tem até um filme com aquele que tem uma... um que tem um avião, John Travolta. John Travolta, isso. Novinho, então... Filme antigo, é filme antigo, o caso é antigo, mas passou no Fantástico daquela época e tal. Então, o Instituto Louis Pasteur, em Paris, desenvolveu uma vacina contra essa doença. Tinha poucas pessoas no mundo, mas a doença que matava, acabou. E essa vacina foi ministrada até que há uns 8, 10 anos, se percebeu que se constatou que 2 pacientes que tomaram a vacina em função dessa doença tiveram leucemia. Não se sabia se era relação ou não. Mas olha aí a teoria do direito ambiental e aqui a não maleficência. É melhor parar de vacinar, já que existe o risco de ser. E, na verdade, isso acaba puxando um outro tema aí de direito, que é aquela noção do risco do desenvolvimento, né? Verificar especificamente o risco do desenvolvimento científico, a pesquisa científica. O caso da talidomida no passado é uma referência. Você pode ter uma determinada recomendação em determinado momento, mas depois
verifica os efeitos colaterais e aí o avanço da pesquisa científica demonstra esses efeitos. Então, é algo que acaba gerando um risco pelo próprio desenvolvimento científico, que quem é que responderia quando a gente pensar no campo da responsabilidade civil, né? É algo a se pensar, e justamente nesse campo da não maleficência. Eu acho que é algo a se pensar. Bem, querido, acho que está chegando aqui ao final, mas eu queria, não sei, eu fiquei assim impressionado naquela parte inicial, né? Quando ele estava falando de ser gente, sabe? Da alteridade. Gente não é gente. Eu pensei, sabe, eu queria fazer uma coisinha diferente aqui no final, né? Estamos aí matando. Eu não sei se você já me viu recitando poesia, né? Mas uma das minhas poesias mais antigas, né? Ou mais conhecidas, eu fiz quando eu estava escrevendo o capítulo de união afetiva do meu livro com Pablo, né? E foi uma poema que virou pop, porque o Leandro Carnal recitou numa palestra, e aí acabou, digamos, as pessoas começaram a me procurar nos blogs para lá, e acho que eu vou recitar em homenagem a você aqui, pensando nessa coisa do ser gente, né? Porque isso fica muito forte no sentir a dor do outro, né? Mas, antes de eu recitar, eu quero registrar aqui publicamente a minha satisfação de fazer essa live contigo, né? Estamos juntos na Academia de Letras Jurídicas, presidência e vice-presidência, e fico muito feliz, com a honra, o prazer e o privilégio de estar aqui com você. Então, para encerrar a minha participação, eu recito um poema chamado Preconceito, que tem tudo a ver com alteridade. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente. Crente ou ateu. Árabe ou judeu. Ubandista ou adventista. Testemunha ou kardecista. Migrante ou imigrante. Presidiário ou proletário. Bêbado ou drogado. Alcoólatra ou viciado. Desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia. Ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente. Que maravilha! Muito bem, parabéns, obrigada por essa página. Muito legal, não conhecia, não. E realmente finaliza com aquilo que a gente está falando, né? É isso, nós precisamos Parabéns. Não esquecer de ser gente. Nunca anestesiar nossa capacidade de dignar. Lembrar para que estudamos, para que vivemos. E a nossa passagem nesse plano terreno, ela tem de ter algum sentido. E talvez seja ser gente. Minha amiga. Que bom. Um grande beijo. E dou a palavra um beijo virtual. Finais, um beijo virtual. Com certeza. Adorei participar. Achei que realmente é um momento muito legal, porque a gente pôde, né, se rever, que afinal de contas, sabe Deus quando a gente vai se encontrar de novo. É verdade. Presencialmente. E assim, né? Vamos lá, vamos ver se essa tese que eu estou lançando vai se fixar ou não, né? E todo mundo que está nos assistindo nesse momento, se tiver interesse nos campos do direito civil, da bioética e da psicanálise,
procure aí professora Mônica Neves Aguiar. Mônica Neves Aguiar, Mônica Aguiar Psi. Você vai ver o perfil dela aí no Instagram. Você vai ter a oportunidade de conhecer uma grande figura, uma pessoa que pensa realmente e que faz diferença neste mundo. Um beijo, querida. Até a próxima. Um beijo. Até. Bye, bye. Bye, bye.